Tudo demais, Senhor, é bônus. Não nos deixa perder a consciência que o bem mais precioso que nós temos é a Ti, Senhor. O autor e consumador de nossa fé, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso sustentador, o nosso Redentor. Ó Deus, que haja quebrantamento no meio do Teu povo, que haja sede e desejo de estar na Tua presença, que possamos Te adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade. Sê conosco, Deus, mais uma vez eu Te peço e Te rogo, que seja prazeroso para todos nós aqui, tudo que iremos ouvir dessa porção. Abençoa-nos, Senhor, todos os sermões que virão, que o Teu nome seja glorificado e que a nossa fé seja fortalecida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir o texto aí, ó? A verdadeira vida, o verdadeiro sustento, a verdadeira segurança. É a tríade que na minha oração eu falei aqui. A nossa estabilidade, a vida mesmo inabalável só em Cristo, só em Deus. O verdadeiro sustento, confiança, só nele, na pessoa dele, não naquilo que temos, não na posição que ocupamos, não nas circunstâncias que nos envolvem, mas tão somente ele. E assim a segurança, meus irmãos. A segurança é ele. Então, antes de eu começar, eu me sinto obrigado a colocar os irmãos dentro do contexto. Porque a pergunta que deve ser feita é: por que Jesus está falando que é o pão da vida? Por quê? Porque ele declara isso com tanta força e usa essa expressão: eu sou o pão da vida. Então escute isso aqui. O Evangelho de João nos apresenta uma das mais profundas, essa é uma delas, declarações de Jesus acerca da sua identidade por meio dessa e de mais 7, eu sou. E esse eu sou aí está intrinsecamente ligado ao eu sou, meus irmãos, que aparece lá em Êxodo 13:14, quando Jesus chama Moisés para ir tirar o povo do Egito. E Moisés ali naquele aperreio, ele diz: eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Aí lá diz: você diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. E aí, meus irmãos, no decorrer da história da humanidade, no decorrer do desenrolar do Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento se fechou e chegou a era preparatória, próxima de Jesus chegar, alguns estudiosos foram, estudaram o Antigo Testamento, que está no hebraico, e traduziram para aquela conhecida Septuaginta. Foi a tradução do Antigo Testamento no hebraico para o grego. E quando eles foram traduzir para o grego, a expressão que eles usaram foi exatamente essa mesma expressão que está aqui em João. Eu sou. Querendo não deixar nenhuma dúvida de que Jesus é Deus. Então, essas declarações que estão distribuídas, a gente vai ver, expor cada uma delas nos domingos que virão, elas sempre estão associadas, a maioria delas, quase todas, associadas a milagres de Jesus. Por exemplo, a transformação de água em vinho, a cura do oficial, a cura do paralítico em Betesda, a multiplicação dos pães, que é o contexto do nosso texto hoje, que está do verso 1 ao 13, a caminhada sobre o mar, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Todos esses milagres de Jesus, como eu disse, a maioria deles vai estar associada ao eu sou de Jesus. Essa metáfora, eu sou, que é: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Em todas essas expressões, Jesus está dizendo que ele é Deus. Repito, ele está usando a mesma expressão de que Deus usou no Antigo Testamento
Quem é que está ouvindo isso aqui? Quem é que está ouvindo isso aqui? São judeus e gregos. Estão ouvindo isso aqui. Jesus nunca deixou ninguém ser enganado. Quando Jesus chega, ele não tem medo de dizer, embora que muitos outros já tivessem aparecido, que ele é de fato Deus encarnado. Um escritor chamado C.S. Lewis, ele diz o seguinte: ao considerar Jesus que ele é Deus, 3 opções surgem aí. Ou ele é mentiroso, ou ele é lunático, ou ele é Deus de fato. Ou ele é mentiroso, ele está enganando as pessoas, dizendo que ele é uma coisa que ele não é, e ele sabe que ele não é. Ele é lunático, porque ele pensa que é, mas não é. Ou ele é Deus. Aí qual é a nossa opção, irmãos? Ele é Deus, sem sombra de dúvida. Então, todas as vezes, meus irmãos, para nós aqui, quando eu leio esse texto, não tem impacto nenhum. Isso é graça de Deus para nós. Mas na época que isso aqui é falado, alguns aceitavam e criam, outros passavam a odiar a Jesus, pelo simples fato dele usar essa expressão, eu sou. A gente lê aqui, mas naquela época, Jesus falando isso, era salvação para alguns e ódio. Foi esses que mataram Jesus. Essa carta aqui foi escrita mais ou menos no ano 90. Né? Ano 90. João, mesmo escritor dos 3 lá, evangelhos, das 3 epístolas, escreve isso daqui. E o contexto de João é um contexto, como eu já falei, judaico, e judaico é helenístico. E também, dentro desse período, desse contexto, havia a semente daquilo que no 2º século vai se chamar de gnosticismo. E a gente vai ver muitos paralelos aqui, que era uma forma de confrontar também os paralelos existentes através do gnosticismo e de tantas outras seitas que surgiam. Luz, treva, mentira, verdade. Em todo esse contexto é que Jesus chega e se apresenta como um único Cristo verdadeiro. O evangelho que reflete, de fato, a realidade daquilo que tudo foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Para que todos crescem que Jesus, o Messias, havia chegado. Então, meus irmãos, o Evangelho de João, portanto, emerge como uma obra profundamente enraizada na tradição judaica, com diálogo ativo com o judaísmo helenístico e elementos religiosos contemporâneos, mas com uma mensagem distintamente cristocêntrica e universal. Eu já disse aqui em outras ocasiões que um dos motivos do cristianismo ter sido perseguido é porque ele batia no peito e dizia, nós temos a única verdade. Isso para ele soava como arrogância e soberba. Nós temos o Cristo, o Kyrios, o Senhor verdadeiro. Todos os demais são falsos. O nosso é o verdadeiro. E por isso, meus irmãos, Jesus foi morto, todos os seus discípulos, e de lá até aqui, a igreja sempre será perseguida, porque ela vai parecer arrogante e soberba, porque ela vai dizer que ela tem a verdade absoluta. Absoluta. E nós temos que pregar isso. A verdade absoluta. E a verdade absoluta é esse eu sou. Então, dito isso, entendendo esse contexto, que é totalmente diferente do nosso, mas as implicações, elas são eternas. Jesus está falando para um povo que está vivendo muitas religiões, um povo meio judaico, meio grego, não é? Uma igreja nova surgindo, uma igreja antiga querendo tomar o lugar da igreja nova, a nova aliança.
E aqueles que adentraram no meio dessa confusão e disseram, não é um, não o outro, é um pouquinho das duas juntos. Para tudo isso, João é levantado para dizer, Jesus é Deus. E vocês precisam ouvi-lo. Então vamos para o nosso texto, meus irmãos. Jesus, quando diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu sou a verdadeira vida. Eu sou a verdadeira vida. Presta atenção agora. Olha aí para o teu texto. A partir do verso 22, começa o primeiro discurso de Jesus para introduzir essa questão em lhe declarar que ele é. Eu sou o pão da vida. E aí, nesse discurso, do verso 22 até chegar ao verso 35, são feitas ao Senhor Jesus três perguntas. Três perguntas, muito pertinentes. Veja aí, a primeira pergunta está no verso 25. Eles dizem o seguinte: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Quem são esses que estão perguntando? Se você volta mais, é aqueles que tiveram a benesse de participar da grande multiplicação dos pães e dos peixes. O povo estava com fome, né? Jesus estava fazendo muitos milagres, como eu já havia dito, e chegou um momento que o Senhor teve compaixão e acionou os seus discípulos, vamos alimentar esse povo, o que é que tem aí? Jesus fez esse milagre. Quando Jesus fez esse milagre, eles acharam tão maravilhoso o milagre que eles quiseram entronizar Deus, Jesus ali, naquele momento, como o grande imperador, o grande governador. E Jesus sai de fininha, escapa e vai para o outro lado. Vai para o outro lado do mar, conhecido como mar, né? Mas não era mar. E aí eles ficam impressionados. Não com quem Jesus é, meus irmãos. Isso é muito parecido com os dias de hoje. As pessoas se impressionam com o que Deus faz. Em alguns lugares, nem é Deus. Mas não com Deus em si. E aqui, no caso, a pessoa de Jesus. E aí eles ficam querendo entender como foi isso. Como é que ele desapareceu aqui e apareceu do outro lado. Eles não estão preocupados em ouvir palavras do Senhor. Essa geração não é diferente da de hoje, que quer ver sinal, que quer ver maravilha, que leva em conta, né, a vida pelo que sente, pelo que experimenta. Aí eles fazem essa pergunta. Olha a resposta de Jesus. Jesus vai fazer um link com a realidade. Ele quer a coisa mística. Jesus traz para a realidade. Em verdade, verso 26. Em verdade lhes digo, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí Jesus exorta. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida. Ó, Jesus já dando a introdução de que comida é essa. Não é o pão que eles comeram. Não é o peixe que eles comeram. Jesus está começando a introduzir onde ele vai chegar e vai dizer, eu sou a comida, eu sou o pão da vida. Aí eles não satisfeitos, verso 28. Eles perguntam a segunda pergunta aí, ó. Então lhes perguntaram, verso 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Eu não consigo imaginar outra coisa, mas eles estão pensando em fazer coisas que Jesus fez, algo miraculoso. Mas Jesus traz isso para a realidade de novo. Ó. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Aí vem a terceira pergunta, que são duas em uma só, né? Vou juntar as duas para dizer que é a terceira.
Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Eles estão associando crer em ver alguma coisa. Entendeu, irmãos? Quase muito exato do que muitas pessoas querem crer hoje. E a resposta de Jesus? Aí eles incrementam, né, o que o Senhor pode fazer? Eles pedem sinal, o que o Senhor pode fazer? Eles querem ver mais alguma coisa. Mas na verdade o Senhor já disse. Na verdade eles não querem ver sinal. Eles querem usufruir do sinal. Eles querem o objetivo do sinal, o propósito do sinal. E no caso aí, ter a sua vida abastecida, né? As suas dificuldades sanadas. E eles continuam. E faz uma analogia. Eles vão lá para o Antigo Testamento. Olhe como eles conheciam. Mas não criam. Eles dizem, verso 31, nossos pais comeram no maná do deserto. Olhe como eles são presos às coisas materiais. Jesus está chamando a eles para as coisas espirituais. E Jesus ali está diante deles. O maior sinal, eles pedindo sinal, e o maior sinal era Jesus ali na frente deles, meus irmãos. E eles sempre voltando para as coisas materiais. Ele diz, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, o verdadeiro pão do céu. Jesus apontando de novo, sou eu, entendam, sou eu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí ele vem com uma pergunta que eles não entenderam nada. Não entenderam nada. Eles dizem, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Era para eles terem entendido, o Senhor está falando de ti, né? Então nós te queremos, nós cremos em ti. Eu entendi, o Senhor acabou de dizer, essa analogia que nós estamos fazendo não faz sentido. É o que o Senhor já vem falando para a gente, o Senhor é o pão que desceu do céu. O Senhor é o verdadeiro alimento, o verdadeiro sustento. Tu é a nossa salvação. Agora eu entendi. O pão que caiu do céu, que era o maná, né? A água que a gente bebia lá, foi para nos livrar da morte no deserto, para chegarmos na terra prometida. Mas tudo aquilo era figura, era para eles entenderem assim, eles não entenderam. Eles vão e dizem isso aqui, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Aí Jesus vai e diz para eles o nosso texto aqui, meus irmãos. Eu sou o pão da vida. O impacto para eles, meus irmãos, como eu disse, é quando eles escutam eu sou junto. Eu sou. É como se eu tivesse assim, quisesse abrir a mente deles assim, ó. Sou Deus. Eu sou o Deus que deu o pão a vocês através de Moisés lá no deserto. Mas o pão que eu dei a vocês, os pais de vocês lá no deserto, era momentâneo. Era uma figura, era um símbolo de algo muito mais forte e poderoso e perpétuo. Mas eles não entenderam. Aí Jesus diz isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E olha o que é que está associado. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Quem vem, o homem tem que se decidir. O homem tem que parar e raciocinar. Perceba que até aqui está claro, irmãos, que a salvação não é pelo que vemos. A salvação não é pelo que sentimos. A salvação é pelo que ouvimos e entendemos. Aí sim, a gente entende, se emociona, e aí vai. Mas tem que ir. Porque a palavra está aqui dizendo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. Quem comer de mim, quem se apropriar de mim, jamais terá necessidade.
jamais terá insegurança, jamais terá instabilidade. Que outros textos, Jesus vai se comparar, né, como uma rocha, onde somos alicerçados. Pode vir tempestade, pode vir o que for. Estamos estáveis, seguros, com confiança. Jesus está dizendo isso. Jesus estava dizendo para ele, está dizendo para nós aqui. Não confie, não coloque toda a sua segurança, toda a sua confiança e estabilidade nas coisas humanas, materiais. Todas elas passam, ela tem o seu propósito. Mas elas passam, elas não têm um poder de remissão, de salvação. Elas não têm um poder para te deixar estável, seguro, confiante, não tem. Coisa nenhuma, pessoa nenhuma, tão somente eu, é o que Jesus está dizendo. E o que é que eu tenho que fazer? Venha a mim. Você não vai ter fome, você não vai ter sede. Quando eu fiquei olhando para esse texto, eu dizia, Jesus, tu está falando aqui, quem vem a mim jamais terá fome, quem vier não tem fome, quem crê não terá sede. Essas figuras aqui de linguagem, ela aparece em outros locais, para a palavra de Deus, né? Que ela é pão, que ela é um sustento, mas ela aparece muito mais a palavra de Deus como uma água que nos purifica, que nos lava, não é? A ciência diz que a gente pode passar até 40 dias sem comer. Agora, sem beber água, é mais difícil. A gente morre mais rápido sem água do que sem comida. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu sou vida abundante. Comigo você tem vida abundante. Vida que consola, vida que refresca, vida que sustenta. Entendeu? Foi isso que eu entendi quando eu li para esse texto. Ô Senhor, eu tenho que ir, tomar a posição de ir. Ir, né? Venha a mim, não terá fome. Eu entendi. Todas as minhas necessidades, a prioridade são as espirituais e não as materiais. Que passa. Meus irmãos, olha a oportunidade que esse povo teve. Jesus ali diante deles. E eles não entenderam. É como se Jesus estivesse dizendo isso aqui, irmãos. Ó. Examine suas fontes de satisfação. Você tem buscado preencher o vazio da sua alma com bens, realizações ou relacionamentos terrenos? Cristo é a única solução para a fome espiritual, oferecendo plenitude e satisfação eterna. Venha a Ele com fé e encontre descanso para a sua alma. A humanidade busca satisfazer sua fome interior com coisas passageiras. O mundo de hoje não é diferente do mundo dessa época. É aquela tríade que eu sempre estou repetindo aqui para os irmãos. Eu quero ter estabilidade, eu quero ter segurança, eu quero ter confiança. Só em Jesus. A gente canta aqui, só em Jesus confiarei. A gente canta isso, irmãos. É uma verdade. Jesus se coloca aqui como o meio de subsistência. Sem mim, você não existe. Você já ouviu essa expressão aqui, ó? Fulano está com a vida ganha. Já ouviu essa expressão? Normalmente é associada a quê? Eu vou dizer onde era que eu mais ouvia. Era quando um filho ou uma filha de uma família passava em medicina. Aí dizia, ó, está com a vida ganha. Aí a Larissa está com a vida ganha. Ela sabe que não. O menino passava em direito. Está com a vida ganha. O que é que estava associado a isso? Vai ganhar muito dinheiro, não é não? Vai ter casa, vai ter carro, está com a vida ganha. Eu não me preocupo, eu vi pai dizer isso. Não me preocupa com meu filho, não. Passou em medicina, está com a vida ganha. Eu ouvia muito também quando um jogador assinava um contrato, não sei quantos milhões, aí dizia, está com a vida ganha.
E essa expressão também estava muito associada como fulano venceu na vida. Já escutou essa também? Fulano venceu da vida. E o que é que está associado a esse fulano que venceu na vida? Não é essa mesma coisa, não? Ah, ele tem várias empresas. Ah, ele é isso, ele é aquilo outro. Está sempre associado a quê, meus irmãos? A bens materiais, a posição. É o pão. E associado a essas expressões, às vezes alguém pergunta assim, ei, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo? Aí, rapaz, também, vários anos, né? Aí vem a pergunta, o que é que tu está fazendo da vida? Como é que tu está ganhando a vida? Não é assim, não? A gente não escuta isso? Escuta, não? E todas essas coisas, o que está por trás de tudo isso, não é sempre as coisas materiais? A posição e tudo mais? Mas não, irmãos. Mas, pastor, isso é errado? Não. É errado quando as pessoas acham que isso é a vida. Que isso, de fato, é o sustento, é o pão. Que isso, de fato, é aquilo que mata a nossa sede, sacia a nossa sede. Não. Porque sem Cristo, o rico quer ser cada vez mais rico. Não é não? Cristo, quando chega na vida da gente, a gente entende que Ele é o pão nosso de cada dia. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Deus é o nosso alimento, nosso sustento. Meus irmãos, a gente sabe lidar com as frustrações da vida. A gente percebe que o melhor emprego, a melhor posição, nada disso se compara com a paz que excede todo o entendimento. E essa paz só é concedida para aqueles que olham para Cristo e reconhecem como Ele é o pão da vida. Então, hoje, se alguém disser assim para você, fulano ganhou, venceu na vida, aí a sua resposta deveria ser, ele creu em Cristo? Ele creu em Cristo? Ele é cristão? Ele confessou os seus pecados? Ou se alguém chegar para você, e aí, meu irmão, quando é que você vai vencer na vida? Aí você é crente e diz, eu já venci. Eu sou mais que vencedor. Da onde? Lá em Romanos. Porque eu criei naquele que disse, eu sou o pão da vida. Então, eu estou olhando aqui para quem venceu na vida. Tem alguém aqui que não creu em Cristo como seu Salvador? Você não venceu na vida. Se você creu em Cristo como Senhor e Salvador, você venceu na vida. Você está com a vida ganha. E aqui não é palavra de motivacional, não. É a verdade, meus irmãos, porque o texto está dizendo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Se você fez isso, foi e creu, você venceu na vida. Jesus vai deixar isso claro, nosso segundo ponto. Olha aí. Pode ficar confiante nisso. O verso 50 e o verso 51. Este é o pão que desceu do céu. Jesus está dizendo, eu sou. Para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Jesus não é apenas o sustento físico, mas a resposta às necessidades espirituais profundas. É a ideia de quem crê se apropriar dessa verdade. Então o argumento aqui é, Jesus declara ser o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Diferente do maná, que era apenas um símbolo temporário. Ele é o verdadeiro pão que sustenta diariamente. Apropriar-se de Cristo pela fé, ou seja, pela certeza e convicção, é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Assim como o pão físico é necessário para o corpo, Cristo é indispensável para a alma. O que Jesus está dizendo aqui para esse povo, e diz para nós aqui é, não se preocupe só com o seu corpo, se preocupe com a sua alma. A sua alma. O pão da terra, a bebida da terra, ela não vai trazer a solução necessária
para a sua alma. É de dentro para fora. Só quem pode fazer isso sou eu. Tanto que o discurso de Jesus é aquele, meus irmãos. Quem não comer da minha carne, pão. Quem não beber do meu sangue, água. Ou vinho. Eu não ressuscitarei no último dia. Não tem vida. Vida verdadeira. Entendeu, irmãos? Então Jesus está dizendo, tenha, de fato, essa percepção. Que mais do que o sustento do corpo, vocês precisam do sustento da alma. Que o corpo é um detalhe, é tão detalhe que ele acaba. Jesus venceu a morte. Mas a consequência do pecado, o corpo acaba. Né? Vai para a terra, ou vai para ser cremado, acaba. Mas isso nunca foi problema para Deus. Ele vai trazer esse corpo de volta. O grande problema é a alma. A alma. Jesus está caminhando e vem lá um irmão, chama Jesus para ajudar a repartir a herança. E Jesus conta uma história de um indivíduo que está rico, o pão dele venceu na vida, ganhou na vida, entendeu? Está feito na vida, e ele quer ampliar os celeiros dele, e assim ele faz. Aí Jesus toca no ponto em questão. Jesus quer falar para aqueles irmãos, vocês têm que se preocupar mais com a alma de vocês, com o futuro de vocês pós-morte. Aí conta essa história e diz, louco, amanhã te pedirão o teu corpo? Não. Amanhã te pedirão os teus bens? Não. Amanhã te pedirão a tua alma. E aí? E aí? O povo todo querendo ver Jesus fazer milagre. E, na verdade, não queria ver o milagre em si, mas queria usufruir do milagre. E Jesus, calmamente aqui, no verso 35, no verso 48, 49, 50, 51, argumentando com eles. E eles tentando argumentar com Jesus com palavra. Não é? Ó, nossos pais lá comeram. Faz de novo isso acontecer. E Jesus, não é assim. Não é desse jeito. A verdadeira comida que vocês deveriam desejar, a verdadeira bebida que vocês deveriam desejar, para se sentirem estáveis e seguros, confiantes, sou eu. Eu sou o pão da vida. Você quer ganhar a vida? Se entregue a mim. Você quer vencer na vida? Se entregue a mim. Aí vem o terceiro ponto, meus irmãos. A verdadeira segurança. O verso 58. Aqui Jesus encerra esse assunto de comparação de algo terreno, uma manifestação miraculosa terrena, para algo sobrenatural, mas que eles não viam como sobrenatural. Jesus declarar que é o pão da vida. Olha o que é que o verso 58 diz. E olha a insistência de Jesus. Este é o pão. O argumento dele, eu sou o pão. Este é o pão que Deus mandou do céu. Aquele lá do passado era símbolo. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. E mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aí ele só tinha que fazer o raciocínio lógico. Todos que comeram do pão, ou do maná, da água que saía da rocha, todos, eles deveriam fazer essa linha de raciocínio. Todos. Eles foram a salvos, eles entraram na terra prometida. Qual a resposta? Não. Não. Foram alimentados, comeram o que esbanjaram, não é? Mas ali não estava a estabilidade deles. Ali não estava a segurança e a confiança deles. Tanto que ficaram pelo meio do caminho. Aí Jesus está dizendo, ó, esse pão aqui não tem nada a ver com aquele lá. Está aí, ó. Quem comeu, morreu. Agora, quem comer aqui desse pão, termina dizendo o quê?
viverá eternamente, meus irmãos. É palavra do Senhor. É o sobrenatural, mas visto por eles como algo muito natural e simples. A maioria dessas pessoas aqui, quando continua o texto aqui, a maioria delas se levanta e vai embora. Jesus vai fechando o seu argumento cada vez mais, e elas vão embora. E aqui está aquela passagem que de vez em quando eu cito aqui, que os discípulos ficam todos sentidos e começam a se questionar, e algumas Bíblias colocam mais evidência como se só Pedro estivesse sentindo isso, mas todos estavam sentindo, mas Pedro vai lá e fala: Senhor, o teu discurso está muito pesado. O povo não está conseguindo associar, não. Está todo mundo indo embora, levantando e indo embora. A resposta de Jesus, quer ir também? E a resposta de Pedro é poderosa. Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aqui, meus irmãos, foi palavra de vida eterna para esse pessoal, é palavra de vida eterna para nós, e sempre será a palavra de vida eterna para todos aqueles que virão depois de nós. Nós não sabemos se Jesus virá na nossa geração. Pode demorar mais 100, mais 200 anos, ninguém sabe a hora exata. Mas o que a gente sabe com certeza, olhando para esse texto, que a nossa estabilidade, a nossa confiança, a nossa segurança não estão nas coisas desse mundo. O nosso ganhar a vida é perder a nossa vida para viver a vida que Jesus quer para nós. Uma vida de obediência, como nós aprendemos aqui, de adoração verdadeira. Sabe? O texto de Romanos, ele é muito claro. É uma adoração racional, sabe? O Senhor, quando Ele se manifesta, Ele não vem direto nas nossas entranhas, emoções, não. Ele vem na nossa razão. Aí na nossa razão todo o corpo sente, se abala. Nós somos emocionais. Mas o inverso, não. E só tem um jeito da nossa mente ser alcançada para que os nossos sentimentos de fato sintam aquilo que é verdadeiro. É quando nós abrimos a nossa mente para querer entender. Senhor, eu não estou conseguindo entender, mas eu quero entender. Mas aqui está muito simples de entender. Jesus oferece uma promessa inabalável. Aqueles que se alimentam dele viverão eternamente. Ele é o pão que não apenas preserva, mas garante a salvação de todos que creem. Diferente do maná, que sustentava apenas para um tempo. Então o maná aqui, você faz a comparação com o seu trabalho, você faz comparação com a sua grana, com as suas economias. Tudo isso aí é maná, é bom. Tá para te alimentar, para te dar estabilidade pela perspectiva mundana, para te dar segurança. Mas aonde de fato você tem uma segurança plena, uma estabilidade plena, uma confiança plena, é no Senhor que você entregou sua vida. Então não inverta os papéis, não adore o maná, não espere o maná, não dedique a sua vida ao maná, dedique a sua vida ao pão verdadeiro, ao maná verdadeiro, ao maná eterno. Jesus se compara ao maná aqui, mas ao mesmo tempo ele diz, nós não temos nenhuma semelhança, pelo simples fato, eu sou Deus, eu sou, desde antes de existir qualquer outra coisa, eu sou. Antes de qualquer coisa existir, eu sou. Então, não tem nem como dizer que Jesus é eterno, que Jesus é perpétuo, que Deus é eterno. Não, ele está antes de tudo isso. É um negócio assim fantástico. E ele está dizendo, aqueles que entregarem a sua vida a mim, ele vai dizer quando continua o texto. Aquele que o Pai manda a mim, é só você ler depois. Continue que você vai encontrar isso aí. Eu não lançarei fora aquele que vier, Senhor, bem quebrantado, Senhor, é bom, o maná é gostoso, mas Deus não me deixa só desejar esse maná. Me faz olhar para esse maná como de fato algo temporário. Que é um bônus, é algo que me sustenta aqui, me segura aqui para o grande banquete, para o grande maná, onde estaremos diante dele. Não é isso a promessa, quando nós celebramos a ceia?
Por isso, meus irmãos, o Senhor mais uma vez nos alerta aqui, quando Ele disse no passado, eu sou o pão da vida, e nos diz hoje, no presente, eu sou o pão da vida. Eu sou, para aqueles que creem em mim, a vida ganha, o vencedor. Então, meus irmãos, quando alguém lhe perguntar o que é que você o que você está fazendo para ganhar vida, você diz assim: eu descobri que para ganhar a vida eu tinha que entregar a minha vida a Cristo. Agora, se você está me perguntando o que é que eu faço para me manter aqui nesse mundo enquanto Deus não vem me buscar, aí você vai dizer: eu trabalho, eu faço isso, faço isso. Ganhar a vida aqui eu nunca ganharia se Cristo não tivesse aparecido no meu caminho, tivesse me tocado, eu tivesse entendido que é dele que eu dependo, que é dele que eu preciso, ele é o ar que eu respiro, ele é o Deus da minha vida. Então eu termino, meus irmãos, dizendo aqui para os irmãos que Jesus é o pão da vida que satisfaz, sustenta e garante segurança. Assim como o pão físico é indispensável para o corpo, Cristo é essencial para a alma. E nós vamos a Ele pela fé. E nos alimentamos dele pela fé. Jesus, como o pão da vida, supre a fome que o mundo não pode preencher, nos convidando a uma relação de dependência espiritual contínua. Então, aqui nesses versos 35, de 48 a 51 e o verso 58, eu vou deixar aqui 3 coisas aqui para você. Cristo é o alimento essencial para as necessidades espirituais do homem. Somente nele as almas encontram satisfação e vida eterna. Assim como o pão é indispensável para a vida física, Cristo é essencial para a vida espiritual, extremamente necessário, dia a dia. Jesus prometeu que jamais rejeita quem vem a Ele com fé, independentemente dos pecados passados ou fraquezas presentes. Ele recebe e perdoa graciosamente, garantindo vida eterna e segurança. E por fim, meus irmãos, é da vontade do Pai. Cristo veio para salvar todos os que creem nele, assim como a serpente de bronze, está lá no Antigo Testamento, levantada no deserto, trouxe cura aos israelitas. Jesus oferece salvação gratuita a quem olha para ele com fé. Além disso, ele é a segurança que nenhum crente se perderá, perseverando até a glória eterna. Então, ouvindo isso, o que é que a gente pode pensar? Que Jesus é a nossa esperança e verdadeira alegria, meus irmãos. O verso 58 termina dizendo: quem comer deste pão, quem aceitar, quem vir, quem confessar, ele diz, viverá eternamente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender, a viver essas verdades e testemunhar para o mundo. Então, que você não seja mais dessas pessoas que diz: fulano venceu na vida. Vencer na vida é ter Cristo como Senhor e Salvador. Assim diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse primeiro sermão. Que o Senhor leve a tua